Estão aí os relatórios das Nações Unidas e da Missão de Apuração de Fatos, onde são comprovados os crimes contra a humanidade que foram cometidos. Nicolás Maduro, Delcy Rodrigues, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López. Está ali com nome e sobrenome. Mas a senhora Delcy Rodrigues, neste momento, está apenas cumprindo ordens. Ela não está em um acordo. Nem por vontade própria, nem confortável. Mas eu lhes digo, no final, há algumas coisas que Delcy Rodrigues poderá entregar, obrigada pela força, porque ela tem pavor do presidente Trump, disso não há dúvida. Muito obrigado e sejam todos bem-vindos à Heritage Foundation. Estamos felizes que vocês estejam conosco hoje e agradecemos pela paciência neste evento histórico aqui. Tenho algumas palavras breves antes de receber nossos ilustres convidados que farão comentários e responderão a perguntas da imprensa. A política externa do ZFY-MELA deve ser guiada pela busca de uma América mais forte, segura e próspera. Como o presidente Trump reconhece corretamente, isso significa dar atenção especial ao nosso hemisfério. Somos abençoados por tantos de nossos vizinhos que desejam viver em paz e respeitar seu povo, devido aos nossos laços geográficos, econômicos e sociais. Desenvolvimentos malignos nas Américas tornam os Estados Unidos desproporcionalmente vulneráveis. Se você não acredita nisso, basta perguntar a algumas das centenas de milhares de famílias americanas que perderam entes queridos para drogas letais nos últimos anos. Ou repare como China, Rússia e Irã investiram pesadamente para estabelecer uma posição estratégica em nosso hemisfério. Nicolás Maduro liderou um regime socialista anti-americano que transformou drogas letais, migração em massa e a trend de la guerra em armas contra nossas cidades e vilarejos. Enquanto isso, ele ofereceu aos adversários dos Estados Unidos uma base de operações. O povo americano, o povo venezuelano e todo o nosso hemisfério estão muito mais seguros hoje porque o presidente Trump corajosamente enviou forças dos ISAR-1, forças especiais e o Departamento de Justiça para capturar Maduro e levá-lo à justiça. Garantir a segurança do nosso hemisfério também significa trabalhar com nossos amigos, parceiros e aliados. E os Estados Unidos têm muitos. Temos a honra de ter um desses amigos conosco aqui hoje. Maria Corina Machado tem sido uma lutadora corajosa contra Nicolás Maduro e o regime desde que ele começou a se formar. Ao contrário de muitos outros na Venezuela e em Washington, ela reconheceu o perigo desde o início. O povo venezuelano recompensou sua oposição baseada em princípios, votando, mesmo sob forte repressão do regime. Seus esforços, juntamente com os do presidente Trump, aproximaram a Venezuela da restauração da liberdade, estabilidade e segurança. E todos nós esperamos ver o retorno de eleições legítimas na Venezuela em um futuro próximo. Temos a honra de receber a história aqui na Heritage Foundation e conversas importantes como a que vocês vão participar hoje. Aqui, trabalhamos para construir uma América onde a liberdade, a oportunidade, a prosperidade e a sociedade civil floresçam. Tenho o prazer de convidar ao palco Maria Corina Machado. Muito obrigado. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui. Sou muito grato à Heritage Foundation e a cada um de vocês por se juntarem a nós nesta manhã. Tenho que dizer que, olhando para trás, para o que aconteceu nos últimos anos e especialmente nos últimos dias, parece um milagre. Estar sentado aqui, em um país livre, diante de pessoas que também dedicaram suas vidas para lutar pela liberdade, justiça e democracia. E é precisamente por esse motivo que me sinto profundamente honrado. Não apenas com a Heritage Foundation, mas com cada cidadão deste grande país que gentilmente nos acolheu e reconheceu a imensa luta que o bravo povo venezuelano tem travado por tanto tempo. E finalmente podemos dizer que estamos, sim, no limiar da liberdade. No dia 3 de janeiro de 2026, um novo marco foi alcançado e agora estamos definitivamente nos primeiros passos de uma verdadeira transição para a democracia. Isso terá não apenas um impacto imenso na vida de todos os venezuelanos, daqueles que permaneceram em nosso país, daqueles que foram forçados a fugir pelo mundo, mas também terá um impacto imenso na região, em nosso hemisfério.
E eu diria ainda muito mais em todo o mundo inteiro, porque o que realmente provamos é que um povo determinado a ser livre, mesmo sem recursos, sem dinheiro, sem o apoio da imprensa livre, mesmo enfrentando a tirania mais cruel, pode certamente prevalecer. Porque a força da convicção e a força do amor são as mais poderosas de todas as forças existentes. Tenho um imenso orgulho de fazer parte desta geração de venezuelanos. A maioria deles nunca soube o que significa viver em liberdade, ou o que significa fazer parte de uma sociedade democrática. Eles arriscaram suas vidas, seus entes queridos, tudo o que têm, porque compartilham esse sonho de viver em um país livre. Tudo se resume à dignidade humana, tudo se resume à justiça, tudo se resume ao amor. E é o amor pelos nossos filhos, o amor pelo nosso país e o amor pela liberdade que nos trouxe até aqui. Agora enfrentamos um processo muito complexo e delicado. E como cidadãos venezuelanos, somos profundamente gratos ao presidente Trump, à sua equipe, à sua administração e ao povo dos Estados Unidos. Porque foi preciso muita coragem e determinação para fazer o que ele fez. E ele fez isso sim, em nome do povo americano, mas também porque se importa com o povo da Venezuela. E ele me disse isso ontem. E acredito que esta tenha sido a mensagem mais importante que posso levar de volta ao meu país. Dizer ao povo venezuelano que o povo americano e o presidente dos Estados Unidos realmente se importam muito com sua vida, seu bem-estar e seu futuro. Certamente estou falando dos presos políticos e de todos aqueles que foram perseguidos, daqueles que hoje estão no exílio. Mas também estou falando das crianças que estão crescendo sem suas mães, porque elas tiveram que fugir para enviar comida de volta. Crianças que estão crescendo agora sem nenhuma educação formal. Porque o sistema de ensino público nacional na Venezuela funciona apenas 2 dias por semana, porque os professores ganham apenas $1 por cada dia de trabalho e precisam arrumar outros tipos de empregos informais para poder comer. Essas crianças estão crescendo sem saúde e sem alimentação adequada. E temos hoje uma geração inteira que está sofrendo os maiores níveis de desnutrição em mais de um século. Essas são as nossas crianças neste momento. E é por causa delas. É para salvar vidas que estamos fazendo o que estamos fazendo agora. E é exatamente por esse motivo que vamos alcançar a vitória. E a única coisa que eu gostaria de garantir ao povo venezuelano é que a Venezuela se tornará livre. E isso será alcançado com o apoio contínuo do povo dos Estados Unidos e do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Então, estou muito grato por estar aqui. Estamos enfrentando tempos desafiadores pela frente. Estamos preparados para fazer o que for necessário como governo legítimo. Edmundo Gonzalez Urrutia e eu temos estado em comunicação permanente todos esses dias. E sentimos não apenas um mandato do povo venezuelano, e é por isso que estou aqui. E é por isso que transmito ao presidente dos Estados Unidos, mas também uma enorme tarefa diante de nós de nos prepararmos com todas as nossas equipes ao redor do mundo e na Venezuela para assumir o governo. Quando chegar o momento certo. Muito obrigado e estou mais do que disposto a ouvir suas perguntas agora. Acredito que há um procedimento que foi elaborado, porque achamos que poderia haver algum interesse hoje. Muito obrigado. É uma honra tê-la aqui. Vamos, eu vou começar com uma pergunta e depois vamos abrir para a imprensa. Minha pergunta para a senhora Machado, você sabe, o povo venezuelano. Mais do que qualquer um, e isso é evidente desde o início, você sabe, o povo venezuelano, mais do que qualquer outro. Isso fica claro pelo forte apoio que eles têm demonstrado a você repetidas vezes. Gostaria de saber se você poderia nos contar um pouco sobre como você sabe seu país foi destruído pelo socialismo, Cuba, Rússia e Irã, saqueando sua nação, sua riqueza.
Você vê, e a principal vítima disso tem sido o povo venezuelano. Você vê algum futuro em que isso seja realmente possível? Em que uma eleição livre e justa e o retorno à democracia na Venezuela restauram algo diferente de um forte e fiel aliado do Zico Meiro e um país que deixa para trás as amarras do socialismo? Bem, muito obrigado por isso. Você consegue me ouvir bem agora? Eu estou escutando um eco estranho por aqui agora. Sim, nós... Sei. Está tudo bem com você? Ok, bem, fico muito feliz. Não, parece que há um problema com o eco, certo? Não, por favor. Estou tão confortável sentado. Você quer que eu fique de pé? Você prefere que eu fique de pé? Não? Isso... Está melhor agora? Ok, veja, fico muito feliz que comecemos com essa questão. Porque entendo que há muitas preocupações em relação à transição na Venezuela e em comparação com eventos anteriores em todas as partes do mundo. E eu sempre insisto na diferença entre o que é a Venezuela hoje e os países do Oriente Médio que passaram por mudanças de governo ou de regime. Estamos falando de uma sociedade que talvez seja a mais coesa da região. Eu ousaria dizer até mesmo do mundo. Peço que pensem, existe alguma outra sociedade em que 90% da população queira o mesmo? Eles não só rejeitam o regime atual, mas também queremos o mesmo. Não existem tensões religiosas dentro da sociedade venezuelana, nem raciais, nem regionais, nem políticas e nem sociais. Quero dizer, existia um desejo muito profundo que unia todos os cidadãos venezuelanos, e era este: nós queremos os nossos filhos de volta em casa em segurança. E foi exatamente essa demanda que ouvi por toda a Venezuela em 2023, quando avançávamos para o processo das primárias, o que me fez perceber claramente o quão poderosa ela realmente era. Unir um país, derrubar as barreiras que o regime construiu para nos dividir, sabe, entre ricos e pobres, negros e brancos. Esquerda e direita, militares e civis. E nós reunimos o país novamente. É por isso que eu sempre disse, sabe de uma coisa? O Maduro vai cair. Vamos nos livrar dele, mais cedo ou mais tarde. O que importa é o país que virá depois. E é um país baseado em valores compartilhados. Queremos viver com dignidade. Queremos viver com o resultado do nosso trabalho, do nosso esforço, uma sociedade baseada no mérito. E não se você conhece o chavista que está em determinado lugar, em determinado momento. As mulheres não querem esmolas. Elas não querem dar aos seus filhos uma caixa de comida que tem um alto custo. Porque aí você tem que abaixar a cabeça e repetir o que o regime quer que você diga, ou se vestir como eles esperam que você se vista. Elas querem viver com o trabalho bem feito. Isso é dignidade. E é por isso que a Venezuela merece e quer hoje, e é isso que representamos. Assim, é claro que o resultado desse árduo processo será uma sociedade baseada nesses valores. Uma sociedade profundamente pró-América, e quero insistir nisso. Delcy Rodrigues? Sim, ela é comunista. Ela é a principal aliada e representante do regime russo, dos chineses e dos iranianos. Mas esse não é o povo venezuelano, e essas também não são as Forças Armadas. Portanto, estou profundamente confiante de que teremos uma transição ordenada. Esta é uma fase complexa, em que, neste momento, parte do trabalho sujo está sendo feito por eles. Mas então, o resultado de uma transição estável será uma Venezuela orgulhosa, que será o mais forte e fiel aliado que os Estados Unidos já tiveram na região das Américas. Vamos chamar uma pessoa para organizar as perguntas. Sairei agora. Muito obrigado. Olá, muito obrigado por terem vindo.
Percebo que há muito interesse. Tentaremos responder a todas as perguntas. Seguirei uma lista. Alguns veículos têm mais de um repórter credenciado. Então gostaria de pedir que, por favor, levantem a mão para que um dos nossos gentis funcionários leve o microfone até vocês quando eu chamá-los. Júlio Vaqueiro, da Telemundo, por favor. Olá, Júlio. Olá, Maria Corina. Que prazer te ver aqui em Washington, D.C. Ele está conversando e trabalhando com Delcy Rodrigues. Foi exatamente isso que disseram. Você deu a ele... O Nobel da Paz foi concedido ao presidente Trump na reunião de ontem. O que ele lhe deu? Será este um reconhecimento da sua legitimidade como líder para liderar a transição na Venezuela? Obrigado, Júlio. Eu não vim aqui em busca de nada para mim. Venho aqui em nome do povo da Venezuela que elegeu Edmundo González Urrutia como presidente eleito. Eles deveriam remover isso. Os telefones, ok. Portanto, reitero, estou aqui representando o povo da Venezuela que nos concedeu um mandato legítimo. Primeiro, no dia 22. Outubro. Oh, não. Ok, pessoal, só um minuto. Vamos... Parece bom ou não? Vamos mudar isso. Ele está melhor agora? Agora? Sim, com certeza. Está bem, vou repetir a resposta à pergunta de Júlio. Como eu disse, eu vim para me encontrar pessoalmente com o presidente dos Estados Unidos em nome do povo da Venezuela, que nos deu um legítimo mandato popular no dia 22 do mês de outubro de 2023. Momento em que recebi mais de 92% dos votos totais nas eleições primárias. E em 28 de julho de 2024, quando Edmundo González Urrutia, nas condições mais extremas e fraudulentas, recebeu 67% dos votos dos venezuelanos. E nós provamos isso. Vim receber dele uma mensagem para os venezuelanos. E é a certeza de que contamos com os Estados Unidos para avançar em um caminho onde se faça respeitar a soberania nacional, a liberdade, a democracia e a justiça. Há um processo muito complexo em andamento, nós sabemos, mas estão sendo dados passos. Evidentemente, para os venezuelanos é uma situação a cada dia, para muitos venezuelanos, de vida ou morte. E aí existe uma enorme urgência ética. Mas entendemos que este é um processo complexo do qual fazemos parte e para o qual queremos contribuir e estamos contribuindo. Obrigado. Nick. Schifrin, da PBS, por favor. Olá? Maria Karner, muito obrigado. É ótimo te ver pessoalmente depois de termos nos visto virtualmente nos últimos anos. Se possível, gostaria de fazer mais 2 perguntas semelhantes à que você acabou de responder. Mas em inglês, você teve uma reunião muito boa com o presidente ontem, mas ele ainda mantém uma relação positiva e usa uma linguagem positiva sobre Delcy Rodrigues. O diretor da CIA acabou de estar lá. Então, qual é a sua mensagem para o presidente e para os Estados Unidos quando os EUA ainda mantém a política de apoiar o governo chavista que ainda existe em Caracas? E eu preciso perguntar, sua declaração ontem à noite dizia que você sentiu que ia morrer ao deixar a Venezuela de barco. Pode nos contar exatamente o que aconteceu naquele momento em que estava no barco? Obrigado. Bem, em relação ao chavismo, todos os detalhes exatos de como e em que momento eu deixei a Venezuela para proteger todas as pessoas que estiveram envolvidas e me ajudaram a atingir este patamar atual. Eu vou esperar até que o regime não tenha mais capacidade de prejudicá-los para compartilhar isso em detalhes. Sim, houve um certo momento específico na viagem lá no barco em que eu acabei me machucando bastante porque as ondas estavam realmente muito altas, com mais de 2 metros de altura. E havia um vento extremamente forte e nós acabamos nos perdendo completamente no meio do oceano. Perdemos totalmente o sinal do GPS e até o telefone via satélite parou de funcionar de vez. E foi algo realmente surpreendente.
A antena realmente não funcionou tão bem. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Então foi um momento extremamente arriscado, bastante perigoso e assustador, devo dizer. E isso durou várias horas. Mas no final, como eu disse, sabe, nós conseguimos avançar. Da mão de Deus. E é por isso que acredito ser um milagre e que estou aqui hoje. E eu sei que algum dia poderei contar todos os detalhes para vocês. E agradecer pessoalmente a todos aqueles que arriscaram suas vidas para que isso acontecesse, porque sabiam que era muito importante para a nossa causa que eu conseguisse sair do meu país naquele momento. Sobre a sua primeira pergunta que você me fez, veja bem, isso não tem absolutamente nada a ver, de forma alguma, com uma tensão ou decisão entre Delcy Rodrigues e eu. Isso é sobre o cartel criminoso e a busca necessária pela justiça. Isso é sobre uma estrutura criminosa, organizada, que é o regime autoritário que se instalou no poder e o mandato soberano e legítimo do povo venezuelano. É isso que está em jogo neste exato momento. Eu sou apenas um integrante de um grande movimento de milhões de venezuelanos que decidiram e estão comprometidos a serem livres. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. O presidente Trump, sua administração e o povo dos Estados Unidos apoiam a democracia, a justiça, a liberdade e o mandato do povo da Venezuela. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida, não só porque isso é para o bem-estar do povo venezuelano, mas, como eu disse, porque é crucial para o povo americano. Os Estados Unidos hoje são uma nação significativamente mais segura após o dia 3 de janeiro. E uma vez que o regime seja removido e a transição seja concluída, os Estados Unidos não serão apenas uma nação mais segura, mas também uma que terá muito mais prosperidade e força em todo o nosso hemisfério. Podemos chamar o Eric Martin da Bloomberg, por favor? Obrigado. Maria Corina gostaria de lhe perguntar sobre o cronograma para a transição democrática na Venezuela, porque, obviamente, a Constituição determina que, em até 30 dias, deve haver uma nova eleição. Você já foi reconhecida internacionalmente por vários países, incluindo os Estados Unidos. Em 2024, Edmundo González venceu essa eleição e há acusações de que a eleição foi roubada pelo regime de Maduro. Como você mencionou, você venceu de forma esmagadora as primárias em 2023. Você tem alguma expectativa? Sua expectativa é de que o próximo passo nesse processo seja uma nova eleição na Venezuela? Você espera que isso aconteça em 2026? Ou como seria especificamente o plano para sair do governo atual de Delcy Rodrigues? Do governo de fato atual que está no pleno controle para um governo democraticamente eleito. Obrigado. Obrigado, Eric. Bem, se a Constituição venezuelana fosse respeitada, não teríamos 1.000 presos políticos. Não teríamos 9 milhões de pessoas fugindo de seus lares e vivendo pelo país. Não teríamos o nosso legítimo presidente eleito exilado na cidade de Madrid. Quero dizer, ele teria assumido formalmente o poder em 9 de janeiro de 2024. Então, 2025, desculpe. Então, percebemos que não há Estado de Direito na Venezuela. Eu não sei, na verdade, se você está ciente, mas a Venezuela está atualmente em último lugar no mundo em termos de Estado de Direito. De 142 países que foram avaliados, de acordo com o World Justice Project, a Venezuela está na posição 142. Então, tanto faz para a Constituição, no final das contas é uma questão de força, e foi isso que fez esse processo iniciado em 3 de janeiro acontecer. Quero dizer, essa foi a principal diferença. Eles perceberam, o regime percebeu que está enfrentando a força do povo organizado, mas principalmente, nesta última fase, a força
dos aliados democráticos que estão preocupados com a estrutura do regime criminoso na Venezuela. Então, este é um processo que tem várias fases. Estamos em uma fase que é complexa, como eu disse, na qual o regime é forçado a se desmantelar. Algumas das estruturas que os têm mantido no poder. Começando pelo sistema de repressão, isso exige não apenas que todos os presos políticos sejam libertados, mas que sejam livres. O fato de você não estar em uma prisão não significa que você seja livre. Na Venezuela, eles saíram das prisões, mas estão proibidos de falar com a imprensa. Não podem sair do país e continuam vivendo profundamente aterrorizados. Todos os centros de tortura devem ser fechados. E certamente devem haver garantias para que os jornalistas possam se manifestar. E para que aqueles que deixaram o país possam voltar, se organizar e fazer com que a vontade do povo seja respeitada. Eric, acredite em mim, eu entendo a urgência. Tenho conversado com as famílias, não só daquelas pessoas que foram libertadas nessas últimas horas, mas especialmente com aquelas que não foram e que não sabem onde seus entes queridos estão neste momento. Elas simplesmente desapareceram. Estou falando de centenas de pessoas. Na verdade, descobrimos nessas últimas horas que havia mais presos políticos do que pensávamos, porque muitas famílias tinham medo até mesmo de denunciar que seus entes queridos estavam presos ou desapareceram pelo regime. Então, alguns dos que foram libertados nem sequer estavam registrados por nós. Portanto, isso ainda continua acontecendo. Quero dizer, existe uma estrutura criminosa de terror, não só sobre a população civil, mas também dentro das Forças Armadas. Por isso, essa é uma das principais urgências e prioridades. O que precisa efetivamente acontecer nos próximos dias é desmontar toda essa estrutura de terror do DGCIM ou da Casa Militar, que são aqueles que gravemente cometeram crimes contra a humanidade. E esses são os que mantêm não só os civis, mas também os militares sob terror e neutralizados. Uma vez que esses passos sejam tomados, então poderemos avançar na reinstitucionalização do nosso governo e, eventualmente, teremos eleições livres e justas. Estou falando de governadores, prefeitos, Assembleia Nacional. Precisamos que você saiba, a vontade do povo seja expressa livremente. Tenho que lembrar que, na última eleição presidencial, em que nosso presidente eleito, Mundo González, venceu, quase 40% dos venezuelanos com direito a voto não puderam votar porque o regime não permitiu. Essa é uma das principais coisas que precisamos corrigir. Todo venezuelano vivendo na Venezuela ou no exterior deve ter o direito de votar o mais rápido possível. Obrigado. Obrigado. Queria que nos contasse o que pode ser revelado sobre a reunião com o presidente Donald Trump, por exemplo, a importância de reconhecer Edmundo González e um cronograma eleitoral. Isso foi discutido? Existem possibilidades nessas questões? Segundo, uma pergunta dos venezuelanos. Seu retorno à Venezuela, você saiu em condições diferentes e agora? Os Estados Unidos também estão envolvidos nisso. O presidente Trump também falou sobre a conveniência de retornar ou não, e para colocar um fim no carnaval na Semana Santa, como podemos medir isso? Porque os venezuelanos se perguntam. Obrigado. Gladys, eu entendo você bem, porque como eu disse antes em inglês, para todos nós, é uma questão de vida ou morte. Milhares e milhares de venezuelanos, a cada dia que passa, vivem uma tortura, vivem uma tragédia. E é uma questão de urgência ética associada à possibilidade de realmente iniciar um processo de reconstrução do país e que os venezuelanos que foram embora possam voltar. Como você deve entender,
os detalhes da conversa com o presidente, eu não vou tornar públicos. Por isso, foi uma conversa privada e sou rigorosamente respeitoso com os termos de cada conversa. Porque isso depende do que eu disse e que também já disse publicamente. Vou te dizer que, claro, insisti no meu desejo de voltar à Venezuela o mais rápido possível, e eu vou fazer isso. Vou voltar para a Venezuela o mais rápido possível. E, evidentemente, foi um tema que discutimos e tudo o que isso implica. Mas não sou só eu. São milhões de venezuelanos, outros companheiros, líderes políticos de outros partidos que também querem fazer isso. Inclusive, ontem, alguns senadores falaram sobre ir à Venezuela, disseram isso publicamente e declararam. E, bom, talvez até possamos ir juntos. Eu acredito que há muitas pessoas no mundo se preparando para ir à Venezuela, porque temos plena consciência de que este é um processo irreversível. Pode levar um dia a mais, pode levar um dia a menos. Pode haver alguma fase que não tínhamos previsto ou que não gostamos. Isso é verdade. É um processo que é tremendamente complexo, desmontando uma estrutura que está há 27 anos no poder, destruindo absolutamente tudo. Estão aliados com os russos, com o regime iraniano, entregando nossas vastas riquezas à China, oferecendo o território venezuelano para que possam operar o Hezbollah, o Hamas, os vários cartéis de drogas e a guerrilha colombiana. Tudo isso entrou perseguindo a sociedade, acabando com nossas instituições. E, no entanto, não conseguiram. Tinham absolutamente todo o dinheiro do mundo. Aqui eu tinha o valor exato do que foi entregue a eles. O regime chavista, desde 99 até este ano, em petróleo venezuelano. Entregue de forma totalmente gratuita, dado de graça para Cuba. Estamos falando de uma reserva de cerca de 5 bilhões de barris de petróleo. É um número monumental, dado de graça. Então não venham me dizer quem está ficando com o petróleo na Venezuela neste momento. Em outras palavras, saquearam a Venezuela. O país está de pé, determinado e unido. E podem ter certeza de que realmente vamos transformar a Venezuela. Sim, agora sim, podemos finalmente testemunhar a consolidação deste impressionante fenômeno que muitos especialistas chamam de o verdadeiro milagre latino-americano, um período marcado por um crescimento econômico robusto e transformações sociais significativas que estão mudando o destino de todo o continente. Não, ali. Lá. Muito obrigada por fazer isso. Você conheceu o Papa Leão em Roma. Você pode falar sobre o que conversou com ele? Se a OCDE puder ajudá-lo nessa transição. Muito obrigado a todos. Foi uma reunião muito importante e produtiva para nós. Sou uma pessoa católica, como todos vocês sabem, e me disseram durante a minha viagem. Pedi muito a ele. Então, eu pude não só conversar com ele, mas também lhe presentear com alguns dos rosários que eu havia trazido comigo durante a viagem. E aquele certamente foi um dia que marcou de maneira muito profunda a minha vida em uma dimensão inteiramente pessoal. Mas também tive uma confirmação do Santo Padre de que ele sabe muito bem o que está acontecendo na Venezuela. Ele sabe o que a Igreja Católica está passando por causa da perseguição e da pressão sobre nossos bispos, padres e freiras. E eu tenho a plena convicção de que ele não está apenas preocupado, mas ativamente envolvido. Ajudar e também apoiar um processo de transição pacífico. Processo a ser realizado. Eu, sinceramente, penso que esta foi uma mensagem extremamente importante e muito oportuna para toda a sociedade venezuelana, que é, na sua grande maioria, como todos sabem, profundamente cristã. Portanto, eu acho que tudo isto não poderia ter acontecido em uma hora melhor do que esta, e certamente trouxe muita esperança renovada e uma grande tranquilidade ao nosso querido povo. Muito obrigado por tudo. Davide Landetti, do Diário ABC. Por favor. Aqui está, David.
Não me fez perguntas, pois sabe mais do que eu. Não me digas isso. Quero todos os detalhes das minhas reuniões por você. Ok, desculpe por isso. Não. Te pergunto em espanhol. Dale, David. Ok. Muito obrigado. Eu queria te fazer 2 perguntas. Muito obrigado por fazer isso. É muito bom nos vermos, mesmo que não seja virtualmente. Eu estava interessado em como você escreveu com bastante detalhe, falou muito sobre como foi a visita e os termos, sem revelar nada interno. Como você se sentiu tratado e recebido durante sua estadia? Porque eu acho que este tem sido um ponto muito importante na cobertura da visita. E a segunda, o que você diria à comunidade internacional depois de recebido na Casa Branca? Quero dizer, a União Europeia, outros países que já estiveram na mediação antes, mas que agora não estão, depois da operação de 3 de janeiro. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Antes de mais nada, gostaria de repetir novamente. Eu não estava lá como indivíduo. Estou lá em representação do povo da Venezuela. Nós somos os legítimos representantes do povo da Venezuela. Nós vencemos de uma maneira impressionante, não apenas em uma, mas em 2 eleições. E o mundo inteiro tem pleno conhecimento de toda essa verdade. Estamos lá em representação de um povo que já deu toda a sua vida para viver em plena liberdade e que não vamos descansar até alcançar este objetivo. A Venezuela vai ser livre, que absolutamente ninguém tenha dúvidas disso. E isso vai acontecer graças ao apoio que recebemos do presidente Donald Trump. E digo isso com todas as letras, assim como disse ontem no Senado, na frente de senadores de ambos os partidos, a quem agradeço profundamente pela presença. Porque se há algo que uniu o povo dos Estados Unidos é a causa pela liberdade da Venezuela. E queremos que continue assim, porque o povo dos Estados Unidos entende como a liberdade da Venezuela afeta todo o hemisfério. Indiscutivelmente, para os venezuelanos é uma questão existencial, mas é uma questão prioritária. Ontem senti um profundo e enorme respeito pelo povo da Venezuela. Quando nos sentamos na mesa de negociações no escritório OAL, e eu não sabia quanto tempo a reunião iria durar, mas a grande realidade é que senti que o tempo passava. Nós podíamos conversar tranquilamente sobre todos os assuntos com uma absoluta honestidade e franqueza. Bem, vocês me conhecem como eu sou, eu digo o que sinto, o que penso, e com muito respeito, sem dúvida alguma, estou nada mais, nada menos do que no escritório do presidente dos Estados Unidos, diante do presidente dos Estados Unidos. Mas consciente da responsabilidade deste momento único. E eu saí de lá, e como lhe disse ontem à noite, em uma entrevista que gravei com Rachel Campos, fiquei impressionado com a preocupação que ele me transmitiu sobre a situação dos venezuelanos hoje. Como estão as crianças, como estão os jovens, como estão os idosos, como está o sistema de saúde, como está o sistema educacional, como estão as famílias, quais são os problemas? Temos planos. Ou seja, eu acho que talvez publicamente se conheçam mais as preocupações por temas econômicos, energéticos, etc. Mas ali eu pude ter uma conversa com um ser humano que sente dor pelo que os venezuelanos estão vivendo, que se preocupa e que está genuinamente comprometido com o bem-estar deles. Por esse motivo, eu saí de lá verdadeiramente convencida de que o que precisamos para somar toda a força e organização interna em uma liderança global genuína encontra-se agora na Casa Branca. E acredito que servirá de exemplo para aqueles líderes globais ou mundiais que não tiveram a determinação de chamar as coisas pelo nome. Porque todos sabem, a essa altura não há desculpas. Estão aí os relatórios das Nações Unidas e da missão de apuração de fatos, onde são comprovados os crimes contra a humanidade que foram cometidos. Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, está ali com nome e sobrenome, testemunhos comoventes. Portanto, não há desculpa para ignorar o terrorismo de Estado, como descreveu a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para além de todos os crimes de corrupção, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, tráfico de armas. Absolutamente tudo o que sabemos ainda está acontecendo na Venezuela. Saí de lá me sentindo entusiasmado e, claro, com um profundo senso de responsabilidade para os tempos que virão. Maxine Wallace, do Washington Post, por favor.
Maxine não está aqui? Washington Post. Washington Post, bem aqui. Não o Washington Post. Ok. Então vamos escolher Carla Angola, por favor. Ela está bem ao seu lado. Obrigado. Isso... Eu consigo segurá-lo? Ok, desculpe. Olá, tudo bem, Maria Corina? Eu só queria alguns detalhes, certo? Bem, a primeira pergunta que sempre me intrigou foi, e ainda é, como foi aquela primeira noite em que você dormiu sem estar escondido, sem ter ficado impedido de sair do país durante todos aqueles anos? Em outras palavras, dormir uma noite sem a suspeita ou o perigo de que alguém possa vir procurá-lo. Isso sempre me deixou curioso, se você pudesse compartilhar. E depois, nessa reunião, você conseguiu saber como vai se envolver? Porque o presidente disse em algum momento que você vai estar envolvida em alguma das fases. Você conseguiu descobrir isso nessa reunião? Pode nos dar alguma pista de como vai se envolver e em qual fase? E em terceiro lugar, se você pudesse nos dizer se acredita que Delcy Rodrigues, com esse perfil de membro de cartel, de criminosa contra a humanidade, poderia ter as credenciais para ser candidata à presidência, caso ela venha a ter permissão para isso, com todo esse histórico, se você realmente acha que ela deveria ou vai poder participar dessa futura eleição justa e livre da qual você está falando. Ela é diretamente responsável. Além disso, ela participou da elaboração de estratégias para contornar as sanções dos Estados Unidos, a justiça dos Estados Unidos, a fim de poder obter e continuar realizando transações financeiras com países que são inimigos dos Estados Unidos. Então fica muito claro qual tem sido e qual é o seu perfil. Com relação ao papel que o governo eleito vai ter nesses próximos passos, não é algo que precisa ser descoberto, é algo que precisa ser construído. E ontem demos um passo e, evidentemente, é algo que está sendo desenhado em construção e veremos dia após dia como vai acontecer. Como eu sempre dizia aos venezuelanos, é um dia de cada vez. Já estamos em uma fase que é uma hora de cada vez. E como são as coisas na Venezuela, vocês já sabem o que vai ser o próximo passo. Então, aqui ninguém se entedia com as dinâmicas na Venezuela, porque estão acontecendo muitas coisas. E eu sei que você disse isso uma vez, acho que o David também, que quando eu estou mais calada é quando estamos trabalhando mais duro. Então, sim, peço isso a vocês nesse sentido, e eu sei que os venezuelanos têm uma confiança profunda. Vejam até onde chegamos. Com relação aos meus assuntos pessoais, e esses são os que mais me custam. Sobre o que foi a saída, o único que posso dizer é que eu não dormi naquela primeira noite. Primeiro foram 16 meses nos quais qualquer barulho ou ruído que acontecia parecia ser algo e eu acabava acordando logo em seguida. Quer dizer, tinha 10. E essa sensação maravilhosa de que você pode dormir em paz absoluta, totalmente segura, de que um barulho qualquer não implica uma ameaça real, é algo que leva um longo tempo. Leva um tempo para processar isso. Eu me levanto algumas vezes e, estando sozinha, abro os meus olhos e consigo finalmente abrir a janela. São coisas simples, que talvez para muitas pessoas sejam dadas como algo garantido. É preciso viver isso para valorizar a liberdade. E a verdade é que se há algo que eu tenho que fazer gostaria de agradecer e pedir perdão à minha querida família, porque é preciso ver o que toda essa experiência trouxe para a vida deles. A todos, a todas, as famílias de todos os que estamos envolvidos nesta causa, não é só a minha. Ontem eu conversava com a mãe de um rapaz que foi finalmente libertado e, na verdade, isso é algo verdadeiramente admirável. E quando conversei com cada um dos presos libertados, tanta admiração, porque o que eles dizem é: eu faria de novo, Maria Corina. Antes de me cumprimentar, dizem logo: quero que saiba, eu faria de novo. Depois: te adoro, te amo, quero muito te ver. Mas repetem: eu faria de novo. Sim, podemos? Como posso entrar em contato com Vera pelo jornal Wall Street? A Vera não está aqui? Wall Street Journal? Tudo bem. Em seguida temos Ilia Calderon, da Univision.
Você é a voz do povo venezuelano e representa o povo venezuelano. Delcy Rodrigues está atualmente no comando do governo venezuelano. O presidente Trump fez elogios a ela e disse que seu governo está trabalhando muito bem com ela. O que é que lhe garante que irá acontecer uma transição? E se por acaso você não sente receio ou medo que o fato de que eles se dão bem e estão trabalhando bem juntos pode levar à perpetuação do regime no poder em detrimento principalmente dos venezuelanos que estão na Venezuela? Sua preocupação é perfeitamente compreensível. Afinal, foi isso que eles fizeram. Lembremos que houve 17 iniciativas de diálogo. Esta não é a primeira tentativa de aproximação, negociação ou acordo. 17. Todos eles, absolutamente todos eles, o que o regime buscava era ganhar tempo, legitimidade e dinheiro. E ele sempre conseguia o que queria. Eles sempre descumpriram tudo o que prometeram fazer. Então é lógico que o povo da Venezuela tenha essa preocupação. Mas a senhora Delcy Rodrigues, neste momento, está apenas cumprindo ordens. Ela não está em um acordo. Nem por vontade própria, nem confortável. Ela está cumprindo ordens porque, no final das contas, se algo ficou claro em 3 de janeiro, é que tinha que haver uma ameaça real. Tinha que haver força real. O custo de permanecer no poder tinha que ser maior do que o custo de sair, para que essa mudança de atitude no regime acontecesse. E nós, venezuelanos, fizemos tudo o que nos cabia, em termos de organização, mobilização, vitória eleitoral, mas faltava o apoio decidido dos Estados Unidos e, finalmente, chegou pelas mãos do presidente Trump. Então, isso é outra fase. Atualmente, existe hoje um setor que está cumprindo o papel de desestruturar e desmantelar o outro setor do regime. Essa é uma realidade que existe. E, claro, há a força real e a ameaça do governo dos Estados Unidos. O que falta aqui? O que falta aqui? Nesta análise, nós somos a gente, o bravo povo da Venezuela. E é isso que todos nós representamos. A legitimidade e a garantia de uma transição ordenada que precisa ter o respaldo do povo da Venezuela. Quando você tem um povo unido, não há como ignorá-lo. E eu sei que esse não é o objetivo do presidente Trump ou do secretário Rubio. Muito pelo contrário. É acompanhar e apoiar o povo da Venezuela em seu direito. Direito de exercer a soberania popular. Agora estamos em uma fase complexa que esperamos poder cumprir da maneira mais ordenada, controlada e rápida possível. Eu não vou me adiantar a colocar datas e a estabelecer calendários, porque seria uma irresponsabilidade. No dia 2 de janeiro, quem teria pensado que estávamos tão perto de iniciar esta fase? E nos disseram que era impossível, aliás, nos disseram que era impossível que acontecesse o que aconteceu. E hoje, Nicolás Maduro está enfrentando a justiça internacional. Me diga você a magnitude do passo que demos. Estamos prontos? Obviamente não. Mas foram 27 anos para montar essa estrutura. E estamos avançando com passos muito firmes. E eu sei que isso vai acabar se acelerando e canalizando, porque finalmente todos os vetores estão alinhados. Falta, sim, como dizia David, que alguns outros países ao redor do mundo, com firmeza e coragem, reconheçam que está se fazendo o correto e que apoiem isso. Eu acho que neste momento não é possível, porque depende de múltiplas variáveis, mas, novamente, estamos trabalhando muito duro para garantir que possamos finalmente voltar à Venezuela. Com o líder Edmundo González Urrutia também. O correspondente Benjamin Álvares traz as principais notícias diretamente dos estúdios da Deutsche Welle. Muito obrigado. Uma pergunta referindo-me ao que você acabou de mencionar sobre Delcy Rodrigues estar recebendo ordens e não estar cooperando com a administração Trump. Como você vê essa reunião de 2 horas que Delcy Rodrigues teve com o presidente da CIA ontem? E não lhe preocupa essa cooperação tão próxima que a administração Trump está buscando com ela e com pessoas próximas ao regime?
Eu não quero especular, não conheço os detalhes. Agora, se os Estados Unidos obtiverem as informações de que precisam por parte dessa senhora, acredito que esse é o tipo de cooperação que esperamos. Sem dúvida, e nos convém, sem dúvida. Eu entendo que, para muitas pessoas, esta é uma situação difícil de compreender. Para muitos venezuelanos, gostaríamos que isso realmente evoluísse de uma forma mais rápida e vamos trabalhar para que assim seja. Mas, claro, poucas pessoas têm tanta informação sobre a estrutura criminosa da tirania quanto quem fez parte de seu desenho. Assim, sem dúvida, ele possui informações que devem ser de altíssimo valor. O diretor da Agência Central de Inteligência, ou diretor da CIA, é uma das posições mais influentes na inteligência dos Estados Unidos. Este líder é o principal responsável por supervisionar a coleta e análise de informações secretas estrangeiras, fundamentais para a segurança nacional e para a formulação de políticas externas do governo norte-americano em uma escala global. Há uma certa preocupação de que Rodrigues possa usar a migração e a cooperação com os Estados Unidos como uma forma de desmontar a pressão, de caminhar em direção às eleições ou de desmantelar as redes criminosas no país. Você conhece essas preocupações? Que ela poderia usar um tema que é muito central para esta administração na política externa. Muito obrigado. Todos sabemos como esse regime usou a migração como arma contra vários países, não apenas os Estados Unidos. O processo de migração em massa na Venezuela foi planejado pelas autoridades do regime governante. Isso não ocorreu de forma alguma espontânea ou por acaso. Toda esta situação foi previamente planejada por eles. E, por sinal, eles tentaram deliberadamente usar o nosso próprio povo como um trâmite estratégico, um trâmite cruel que se revela ser algo muito, muito doloroso e traumático. Mas acho que todos sabem que a única maneira de termos as pessoas por conta própria, e estamos falando de centenas de milhões, centenas de milhares de pessoas que retornam, é dar ao povo venezuelano a esperança, a certeza de que teremos um futuro democrático e segurança em nosso país. Não se trata simplesmente apenas de ter todos os problemas de ordem econômica resolvidos. As pessoas estão plenamente dispostas e motivadas a voltar a fazer parte da solução, mas somente se tiverem a esperança real de que teremos uma verdadeira liberdade e uma democracia sólida no futuro. Por isso, acredito que é claramente do interesse dos Estados Unidos e daqueles que se preocupam com a migração que haja uma transição o mais rápido possível, porque ainda haverão milhões de pessoas voltando para casa. Tenho vários jornalistas credenciados da AP. Não sei quem gostaria de fazer a pergunta. Josh Goodman, da Associated Press. Oi, Maria Corina. Obrigado. Ainda há muitas perguntas sobre a reunião de ontem com o presidente Trump. Tenho apenas 3 perguntas específicas. Você o incentivou? Não? Você o incentivou a buscar a prisão de Diosdado Cabello? Você o incentivou a não se reunir com Delcy Rodrigues como ele indicou que faria? E você o incentivou a não permitir que Delcy Rodrigues reabrisse a embaixada da Venezuela em Washington? Essas são 3 questões específicas. Quero saber qual é a sua posição sobre elas. Obrigado. Bem, acho que não preciso pedir ao presidente coisas específicas. Acho que está muito claro o que precisa ser feito agora. Nós trocamos opiniões sobre as implicações de várias ações. Gostaria apenas de ressaltar que fiquei muito impressionado com o vasto nível de informação que ele possui, com o quanto ele acompanha de perto a situação na Venezuela e com o quanto ele demonstra preocupação com o bem-estar do nosso povo. Certamente conversamos sobre os presos políticos e suas famílias, e sobre a importância de acabar com a repressão pela raiz na Venezuela. Neste momento, não se pode falar em transição, nem mesmo nos seus primeiros passos, se ainda houver repressão no nosso país. O sinal diário. Muito obrigado.
Sobre o seu encontro com o presidente Trump ontem, você acredita que conquistou a confiança dele? N, chegaram a conversar sobre uma transição de poder na Venezuela onde você seria presidente? Obrigado. Repito, isto não tem nada a ver comigo. Trata-se da vontade do povo. E certamente discutimos como a soberania popular se manifestou na Venezuela e as condições absolutamente terríveis em que isso aconteceu e como o regime roubou esse resultado. E acho que ele certamente consegue se identificar com isso. Então, acredito realmente que esse seja o ponto principal. A nação da Venezuela decidiu, como uma nação soberana, unir-se primeiro, unir-se novamente e lutar incansavelmente pelo sagrado direito à sua liberdade. E ele compreende o momento. E a implicação disso, pois eu diria todo o hemisfério. Conversamos, e eu diria isto, eu sei, você pode imaginar, sobre outros países e especificamente sobre Cuba e as implicações de uma transição para a democracia na Venezuela, o que isso significaria para Cuba. E insisti em algo que já disse muitas vezes. Acredito que pela primeira vez na história teremos as Américas livres do comunismo, da ditadura e do narcoterrorismo. Pela primeira vez na história. E é isso que já está acontecendo. Às vezes você está tão imerso nos processos que é difícil compreender as implicações geopolíticas e históricas. Imagine só o que isso significará para todos, ver essas ditaduras finalmente chegarem ao fim na Venezuela, em Cuba e na Nicarágua. Quer dizer, isso é o equivalente à queda do Muro de Berlim nas Américas. Portanto, isto é de enorme importância do ponto de vista histórico e está acontecendo neste exato momento. Toral Kono, NHK, Japão. Mídia japonesa. Certo, podemos chamar o senhor Rosen da Newsmax? Aqui também não, ok. Jesus Lapatila, por favor. Certo, sim, eu estava me perguntando se o presidente Trump tem pleno conhecimento disso. Quantos presos políticos foram libertados até o presente momento? Quer dizer, é menos de 10%, e eu estava me perguntando se ele está ciente disso e se ele já te contou. Algumas estratégias que ele usará para forçar a entrada deles, para que sejam liberados nos próximos meses ou semanas, ou algo assim. Certamente estou ciente. O presidente Trump está certamente ciente do que está acontecendo com os presos políticos, de como eles não estão sendo liberados conforme era esperado e comprometido que acontecesse. Não tenho dúvidas. Bem, sobre o que especificamente ele planeja fazer, sabe, nós não entramos nesse detalhe, mas confio em sua palavra de que isso é algo que vai acontecer. E como você sabe, Jesus, e já conversamos sobre isso, essa é certamente uma das minhas maiores prioridades no momento, com certeza. Temos também outro veículo de comunicação do Japão. Se você estiver presente, por favor, levante a mão. Você não conhece? Tudo bem, sem problemas. A AFP, Agence France Presse, está localizada exatamente bem ali. Sim, obrigado pela conferência de imprensa. Senhora Machado, gostaria de saber, a senhora diz que é um processo complexo, qual é a primeira prioridade? Agora que você está saindo de Washington, qual é a primeira coisa que você quer negociar ou ver do governo do CU? Minha prioridade, minha atitude pessoal ou pelos Estados Unidos? Bem, em relação a esta fase, insisto que devemos terminar de desmantelar a repressão. Não se trata apenas de uma pessoa sair da prisão, é que ela seja realmente livre e que se acabe com a porta, o que chamam de porta giratória na Venezuela. Soltam 5 pessoas e prendem 10 no mesmo dia. Isso está acontecendo hoje, isso continua acontecendo hoje.
E, entre outras coisas, lembro que a estrutura de poder na Venezuela não é monolítica nem hierárquica, é heterárquica. Por isso, a própria senhora Delcy Rodrigues não tem controle. Quando dizem que ela controla as Forças Armadas, não, ela não controla as Forças Armadas. O que ela controla é a estrutura repressiva que anulou as Forças Armadas, que neste momento é o DGCIM e também a Casa Militar, sobre a qual ela também tem grande controle. Diosdado Cabello, com enormes tensões no alto comando militar. As Forças Armadas estão conosco em mais de 80% dos casos. Caso contrário, não teríamos obtido a ata em 28 de julho. Isso é algo que o regime sabe. Quem estava protegendo Nicolás Maduro? Venezuelanos. Não. Ele não confia nos venezuelanos. Ele sabe que as Forças Armadas repudiam esse sistema tanto quanto o resto dos cidadãos do nosso país. Mas as Forças Armadas estão protegidas, amarradas, neutralizadas, aterrorizadas pela estrutura repressiva da DGCIM. E essa é a estrutura criminosa que precisa ser completamente desmontada. Uma vez que eliminamos o fator repressão na Venezuela, quanto tempo dura o regime? A única coisa que lhes resta é o terror. Então, estamos nessa fase. Essa é a prioridade. E então veremos como avançaremos na reinstitucionalização do país até chegarmos a um processo de legitimação de todas as autoridades democráticas. Mas eu lhes digo, no final, há algumas coisas que Delcy Rodrigues poderá entregar obrigada pela força, porque ela tem pavor do presidente Trump, disso não há dúvida. Coisas que jamais poderá. Delcy Rodrigues, nem nenhum dos... Os membros integrantes da estrutura criminosa proporcionam confiança. Estado de Direito, reunião, participação e apoio ao cidadão. Isso nunca acontece, jamais. Portanto, isso não é de forma alguma sustentável. E ela sabe disso perfeitamente. E é por isso que estamos avançando em uma fase delicada, um dia de cada vez, mas com uma única missão, um único propósito, que é alcançar, é fundamental o verdadeiro estabelecimento da democracia e da liberdade na Venezuela, para que nossos filhos e todos os venezuelanos possam retornar para casa. Muito obrigado. Pergunta para o senhor Bernalete Martim Notícias, por favor. Obrigado pela oportunidade e obrigado a toda a equipe. Uma conversa que planejei com o secretário Marco Rubio, a fim de recapitular a orientação diplomática entre a Venezuela e o governo, Estados Unidos. E há algum esclarecimento sobre os termos da cooperação energética entre os LMTU, considerando que o secretário do Departamento de Energia disse que o controle do petróleo na Venezuela poderia durar até 2 anos. Novamente, as coisas na Venezuela estão mudando rapidamente. É evidente que, enquanto o regime estiver no poder, não há confiança para pessoas, instituições ou empresas. E, portanto, existe esse nível de supervisão sobre as receitas do petróleo. Mas a transição na Venezuela, e como disse o secretário de Estado, as fases se sobrepõem e isso pode se acelerar enormemente. Vou ter várias reuniões em Washington e em outras cidades, sobre as quais informarei no momento oportuno. Prefiro não fazê-lo agora, sei que vocês entendem, por respeito às agendas e aos acordos, com meus interlocutores. Mas, de qualquer forma, quero agradecer a vocês. Acreditem, é uma experiência e tanto interagir com jornalistas que podem livremente dizer o que pensam, fazer as perguntas que lhes vêm da alma e não as que lhes impõem, e poder olhá-los nos olhos como um jornal que não seja em branco. E é com o grande orgulho de dizer a vocês que o que vem por aí é enorme. E assim como a Venezuela, há 200 anos atrás, foi o epicentro fundamental da luta pela liberdade e pela libertação da nossa região, mais uma vez, o futuro da América Latina está sendo disputado e decidido em solo venezuelano. E eu vou voltar o mais rápido possível. Espero, sinceramente, que muitos de vocês possam fazer isso comigo também. Muito obrigado a todos. Muchas gracias. Gracias.
Para sair em fila, todos nós vamos sair ordenadamente pelos fundos. Muito obrigado. Vamos agradecer à senhora Machado pelo tempo dela. Muchas gracias.